O flashback do Kuma finalmente chegou ao seu fim e, se você não se emocionou, você não tem coração. Mas além disso, esse flashback me fez pensar muito no valor do anime de One Piece como um todo. Apesar dos problemas, os animadores conseguem te entregar uma boa adaptação, potencializando cenas e momentos que já eram bons no mangá e que ficam ainda mais incríveis no anime. É muito comum a gente, como um fã, reclamar bastante da forma como a Toei Animation adapta o mangá. Mesmo depois de 6 meses de hiato, eles continuam adaptando apenas um capítulo do mangá por episódio, o que faz o ritmo de algum deles serem torturantes. E claro, às vezes eles fazem algumas mudanças muito questionáveis, como aquelas que fizeram com que todo aquele drama do Sanji acontecesse. Até hoje eu acho que essa polêmica foi meio que uma tempestade em um copo d'água. Tipo, sim, tem momentos indefensáveis, como ele não aparecer junto de todo mundo naquele painel icônico, o que não faz sentido algum, ou ele com olhinhos de coração pra Bonnie, que também foi completamente desnecessário. Porém, eu também acho que o fandom reagiu de forma muito histérica sobre essa história toda. Parecia o fim do mundo e hoje em dia ninguém mais lembra disso. A Toei tem a sua parcela de culpa, mas não é como se o Sanji no mangá fosse muito diferente do que eles fizeram também. Eu vi muita gente reclamando que eles fizeram ele imitando um cachorro pra Stussy, e tratando essa cena como se fosse uma completa humilhação do personagem. Só que assim, a gente tá falando de alguém que sonhava em ter a fruta da invisibilidade pra invadir banheiros femininos. É sério que essa cena é um problema? Mas enfim, o meu ponto é, a gente às vezes reclama muito do anime. Só que uma coisa que a Toei sempre acertou e que nós temos que reconhecer que eles mandam muito bem na hora de adaptar, são as partes emocionantes. Ultimamente eles têm mandado muito nas lutas também, mas pra mim, as cenas dramáticas são o ponto alto. Desde o Show até Arlong Park, Enies Lobby, Marineford, Whole Cake, Wano e agora em Egghead, a Toei consegue entregar cenas quase impossíveis de você não chorar assistindo. Eles pegam o que o Oda faz no mangá, que já é incrível, e conseguem potencializar ao máximo. Com uma trilha sonora emocionante, uma boa animação e uma performance extraordinária dos atores originais, eles vão te fazer suar pelos olhos. E o flashback do Kuma, pra mim, é um ótimo lembrete disso. Principalmente esse último episódio. O último terço dele cria toda uma sequência que basicamente não existe no mangá, mas que eu achei muito bem-vinda. Esse é o momento mais crítico da história do personagem, porque tecnicamente a gente tá testemunhando os seus últimos momentos de vida. A partir do momento em que o Vegapunk abaixar a alavanca, o Kuma perderá o seu livre-arbítrio, suas memórias e se tornará finalmente uma ferramenta 100% a serviço do governo mundial. E quando ele se pergunta quanto trabalho deu para as pessoas, nós vemos mais uma vez toda a sua vida. Ele como um escravo, perdendo os pais, depois com a Ginny e o nascimento da Bonnie, todo o problema da doença que ela carregava e como ele estava disposto a fazer o que fosse para que ela conseguisse sobreviver. Durante tudo isso, temos falas sobre Nika, o deus que o Kuma ouviu que iria o libertar, que o permitiria ir para o mar viver livre. Infelizmente, esse herói nunca apareceu. Sua vida foi correr e correr, sempre tentando ajudar, sempre tentando encontrar soluções e salvar aqueles que ele ama. Principalmente a pequena garotinha de cabelo rosado que ele prometeu cuidar. Mesmo que custasse a sua própria vida, ele se recusou a condenar a sua filha à morte, ou a viver algo semelhante do que ele teve que passar. O seu sacrifício pela Bonnie é ele finalmente tendo a oportunidade de fazer algo para impedir que um ente querido seu se vá. Ele não pode fazer nada para salvar os seus pais ou a Ginny, mas a sua filha viverá. Mesmo que ele quebre sua promessa de ir para o mar junto dela quando ela fizesse 10 anos, ele sabe que pelo menos ela poderá ir com seus amigos, viver a sua vida livremente. Talvez a minha cena favorita dessa sequência seja a das mãos tentando se tocar. Durante toda essa cena, há uma grande ênfase nas mãos. E nos momentos finais, enquanto o Kuma está com a sua estendida, todas as outras que tentam alcançá-la somem. Mas quando a da Bonnie aparece, é a dele que se desfaz. Essa é uma parte curta, mas extremamente significativa. Transmite em segundos toda a mensagem do flashback. Dessa vez, é ele quem se vai
e ela fica. Pra gente ver como o Kuma é um personagem foda. Mesmo com ele tendo passado pelo inferno a vida inteira, no final, ele ainda fica preocupado com o trabalho que pode ter dado para as outras pessoas, pensando como pode ter incomodado de alguma forma. Esse personagem é um anjo, e no fim das contas, como o próprio Vegapunk fala, a sua morte será um problema para todos que o amam. Ele foi o verdadeiro herói. Bonnie に会ったらこう伝えてくれないか。10歳の誕生日おめでとう。 Eu não acompanho o anime de One Piece há algum tempo já. Ultimamente eu tenho preferido muito mais ler mangás do que assistir animes. Mas ver principalmente esse último episódio do flashback me lembrou como uma adaptação bem feita consegue melhorar ainda mais uma obra. No mangá, essa cena final é bem curta, só dura algumas páginas, mas ainda assim é lindo, só com ela eu já chorei muito. E a Toei conseguiu deixar ela ainda mais emocionante. A música, a direção das cenas, a animação, tudo combinou para finalizar com chave de ouro essa história que eu estava extremamente entusiasmado para ver animada. Agora, dito tudo isso, eu só espero que o retorno do Fox durante a mensagem do Vegapunk tenha o mesmo nível de atenção e emoção que esse flashback.